Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de provas e nesse vídeo a gente vai fazer o último texto da prova de oficial de chancelaria, a prova aplicada pela banca FCC em 2009, tá? Então vamos lá para esse último texto dessa prova. Então vamos lá pessoal, para a resolução da prova, do terceiro texto da prova de oficial de chancelaria, aplicada pela FCC em 2009, tá? Vamos lá? Terceiro e último texto esse aqui. O texto, eu já até apresentei aqui bem grande, para vocês poderem ver que o texto é longo, é um texto longo, porém somente com 5 questões. Tá? O que vai fazer que no final dará uma sensação diferente do vídeo anterior, tá? Que havia um texto tão longo quanto esse, porém havia 15 questões, né? Então a sensação será diferente, mas é um texto interessante também. Vamos lá, para a primeira pergunta. Antes de apresentar a primeira pergunta, eu vou passar o texto todinho para aqueles que quiserem ler o texto antes. Então eu vou passando, deixo lá 5 segundos. Óbvio que vocês vão ter que pausar o texto. Eu desço mais um pouco, deixo mais 5 segundos, vocês pausem. Desço mais um pouco e vocês conseguem ler o texto todo antes de começar a prova para quem quiser, ok? Então vamos lá. Primeira parte, 5 segundos aí. Próxima parte. Próxima parte. Próxima parte. Próxima parte e final. Bom, vamos lá então agora para as questões em si mesmo, tá? Para as questões, para cada questão, para cada uma das 5 questões, haverá 4 slides. O primeiro slide ele vai ser apresentada a questão de forma simples, assim, pura, sem nada. Talvez só determinando alguma coisa que a própria questão fale. No segundo slide, eu vou apresentar a questão, onde a resposta pode ser achada no texto e algumas dicas de vocabulário, alguma coisa que eu acho importante para poder ajudar na resolução da questão. Nesses 2 slides, eu não vou colocar a resposta da questão. No terceiro slide, eu coloco a minha resposta e explico por que eu coloquei aquela resposta. E no último slide eu coloco a resposta da banca e, se precisar, explicar alguma coisa, algum entendimento que eu fiz errado ali, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta, né? A palavra que preenche a lacuna C no texto corretamente, a palavra que preenche a coluna C no texto corretamente é... Então, a palavra que preenche corretamente a coluna C é many, few, such, little, much, que é essa coluna aqui, esse gap aqui, tá? Então pausa o vídeo agora, tenta responder, vê se você consegue, né? Pro próximo slide. Eu não tenho nenhum vocabulário aqui porque todas essas palavras aqui são bem simples, né? Mas a resposta está aqui nessa região, óbvio, porque a lacuna está aqui também. Então se vocês lerem daqui o primeiro parágrafo, vocês lerem o primeiro parágrafo, vocês vão conseguir responder. Então vai lá, pausa o vídeo de novo, tenta responder. Eu já vou para o próximo slide com a resposta, ok? Então vamos lá, próximo slide. O que acontece, né? Tem aqui o texto, né? Vamos lá, Vin Weber, a former Republican congressman for Minnesota, once joked that Americans treat foreign policy much as they treat dentistry. Something they would rather not think about unless they have to. The first 3 presidential elections after the end of the Cold War in 1992, 1996 and 2000 saw discussion of the world beyond America's border. The economy trumped international affairs, the culture was diplomacy.
Even in 2004, when America was really at the war, values seemed to matter much more than abroad did. Então o que acontece, né? Ele coloca... bom, a minha resposta foi little. Vou explicar por que foi little. Ele coloca aqui uma situação da política internacional, né? E ele coloca, principalmente nesse final aqui, que mesmo quando a América estava em guerra, e óbvio, quando você está em guerra com algum inimigo externo, os valores econômicos, né, política, internos, valiam muito mais do que assuntos externos, né? Então ele coloca que os Estados Unidos estavam olhando muito para dentro, não olhavam para fora. E nessa parte ele coloca os 3 presidentes eleitos aqui, né? Viram só discussion of the world beyond America's border. Então ele coloca a situação de que esses 3 presidentes olhavam muito para dentro, né? Então se eles olhavam muito para dentro, para fora eles olhavam, e eu tenho aqui many, few, such, little or much. O que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro, se eu tenho many and few, eu tenho que ter uma palavra plural. Então, many cars, é impossível ter many car. É possível eu ter many cars no plural. Porém, quando eu tenho... e a mesma coisa acontece com few, né? Few cars. Eu não posso ter few car, tá? Eu tenho few cars. Então, assim, quando ele coloca só discussion, eu já elimino essa A e B. Eu vou ficar entre a C, D e E. A C não tem muito a ver com quantidade. Daí eu vou ter D e E, tá? E tanto D e E, little and much, eles são utilizados para uncountable. Então eu posso falar little discussion or much discussion. Much water, little water, quando você não consegue contar. Então eles se encaixam. Letra D e E se encaixam gramaticalmente na situação. Agora, contextualmente, eu quero falar que esses 3 presidentes discutiram pouco sobre assuntos externos ou discutiram muito sobre assuntos externos? Essa seria a real pergunta que você tem que fazer com você para poder que reflete o entendimento do texto. E com base nesse entendimento que eu tenho aqui nesse finalzinho, eles discutiram pouco. Se é pouco, a minha resposta foi little, alright? E a resposta realmente da pergunta lá foi little, alright? Então vamos lá para a questão número 2. Eu já tenho um pouco mais complicado, porque eu tenho segundo texto, eu vou ter que procurar pelo texto todo onde letras A, B, C, D e E tem essa resposta. Vamos lá. Segundo o texto, o resultado das eleições americanas já é previsível face às posições antagônicas advogadas pelos 2 candidatos. A política externa proposta pelos candidatos será um dos fatores determinantes do resultado das eleições americanas. A política externa sempre foi uma das maiores preocupações dos presidentes eleitos após a Guerra Fria. Os problemas internacionais atuais dos Estados Unidos são decorrentes, em grande parte, do governo Nixon, e foi graças ao fim da Guerra Fria que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia tornaram-se amistosas. Então, vá lá. Eu já até falo que, por exemplo, eu coloco a questão ao lado da parte do texto que você pode encontrar a sua resposta. Eu só não marquei. Mas vá lá. Para o vídeo agora, tenta, com base no que eu tenho aqui do texto, ver qual é a resposta correta. Vá lá. Já vou para o próximo slide agora, com as dicas. Vamos lá para o próximo slide. Então aqui, algumas dicas para essa pergunta, né? Então, como eu tenho que fazer a resposta segundo o texto, para cada alternativa eu marco onde eu acho essa resposta no texto, né? Se é uma resposta correta ou uma resposta errada. Antes, vamos ver alguns vocabulários que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui
Strained, que é a mesma coisa aqui. Tense. A strained situation or behavior is not relaxed, normal or friendly. Prickly. A prickly subject causes a lot of disagreements and difficulties. Espinhoso. Prickly vem até do verbo to prick, né? Prick. Quando você encosta ali no thorn de uma rosa, né? Você prick your finger, né? Nevertheless, que é o mesmo que nonetheless, né? Então, never, no, né? None, never, none, nonetheless, nevertheless, in spite of a fact that you have just mentioned. Mesmo assim, e to see eye to eye. If two people see eye to eye, they agree with each other, né? Então, muito interessantes esses vocabulários, porque prickly, apesar de vir do verbo to prick, que é um verbo até sugestivo, né? To prick your finger, né? É um verbo muito sugestivo pro espinhar, né? Ele é um verbo que ele é uma situação que eu não conhecia, né? Um adjetivo que eu não conhecia tanto. E to see eye to eye, no fundo, ele até, pelo contexto, deu para poder entender isso daí. Mas se houvesse somente o que significa eye to eye, fora de qualquer contexto, eu ia relacionar com briga, né? Eye to eye, né? Dois olhos se olhando ali, né? Se encarando, né? Mas não, ele é algo oposto. Então, no contexto do texto, ele dá para entender isso. Mas sozinho, talvez gerasse alguma dúvida. Então, vamos lá. Pausa aqui e tenta responder agora com as dicas de vocabulário. Responder, né? Então, a letra A, a resposta estaria aqui. A letra B, a resposta estaria nessa parte verde. A letra C, nessa parte em azul. A letra D, nessa parte em amarelo. E a letra E nessa parte em roxo. Pausa o vídeo, faz essa questão agora com essas dicas. Eu vou agora partir para explicação. Vamos lá. Vamos lá então. Eu tenho aqui: The candidates Barack Obama and John McCain are the products of different worlds. Nevertheless, they see eye to eye on many big issues. First, both genuinely understand that blá, 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 e começa, né? Na letra A eu tenho: o resultado das eleições americanas já é previsível, face às posições antagônicas advogadas pelos dois candidatos. Isso aqui está certo com relação ao texto ou está errado? Na verdade ele coloca aqui, né? Eles são produtos de mundos diferentes. Mesmo assim, they see eye to eye on many big issues. Então eles têm visões parecidas para muitos assuntos, né? E aqui, mas eu não sei muito bem o que é eye to eye, né? Se você continuasse lendo o texto, é que eu já coloquei a resposta para você, né? Mas a explicação de eye to eye aqui, né? Mas se você continuasse lendo o texto, você ia reparar nisso, que ele mostra várias visões iguais. Então, to see eye to eye seria ter uma visão parecida, que não bate com o que a alternativa de posições antagônicas fala. Então, a A não seria a resposta. Vamos lá. B. Foreign policy will define the election almost as much as America's troubled economy. A política externa proposta pelos candidatos será um dos fatores determinantes do resultado das eleições americanas. Então, política externa será um dos fatores. Será mesmo? Foreign policy will define the election almost as much as America's troubled economy. O que você acha? É isso mesmo ou não? Então, eu vou dar agora a minha resposta. Sim, eu acho que sim. Quando ele coloca assim, a política externa é um dos fatores, sim, ele é um dos fatores. Aqui ele fala que a política externa, juntamente com a economia, serão os fatores. Então, a economia é um fator e a política externa é um dos outros fatores. Então, a resposta B tá bacana.
Vamos ver as outras, né, para poder ver se existe alguma outra. The first three presidential elections after the end of the Cold War in 1992, 1996 and 2000 saw little discussion of the world beyond America's borders. Letra C. A política externa sempre foi uma das maiores preocupações dos presidentes eleitos após a Guerra Fria. O que você acha? É a resposta? Poderia ser a resposta também ou não? Vou lá para a minha resposta. Quando ele coloca aqui these presidents, então esses presidentes discutiram pouco sobre questões que saíssem além da fronteira dos Estados Unidos, assuntos que vão além da fronteira são assuntos de política externa. E se são assuntos de política externa que pelo texto foram pouco discutidos, eu não posso falar que ele sempre foi uma das maiores preocupações, né? Então a letra C não bate com o que o texto fala. Vamos lá para a letra D. The next American president will inherit the most difficult international situation since Richard Nixon won power in 1968. Letra D. Os problemas internacionais atuais dos Estados Unidos são decorrentes em grande parte do governo Nixon. E aí? Ela é uma resposta certa ou errada? Vamos lá. Cara, o texto não fala isso, né? O texto não fala que tudo foi por causa do presidente Nixon, né? Ele não fala isso. Ele fala que a grande dificuldade virá com problemas que surgiram desde aquela época, mas não quer dizer que tudo decorreu do presidente Nixon. O texto não fala isso, eu não posso falar que o texto fala isso, né? Então, segundo o texto, não é isso que acontece. E o último, né? Deeply strained relations with a prickly Russia. Então, a gente já viu ali nos vocabulários, né? Strained é uma situação de tensão. With a prickly Russia, uma Rússia que é espinhosa, que é difícil de se lidar, né? Vamos lá. Foi graças ao fim da Guerra Fria que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia tornaram-se amistosas. E aí? Você acha que está certo ou está errado, né? Então, de novo, também não, né? Ele coloca aqui algumas dificuldades, né? Então ele coloca aqui, ele vai ter que... O próximo presidente vai herdar um monte de problema. Ele começa a colocar um monte de problema e um dos problemas é a relação de tensão, uma profunda relação de tensão com uma Rússia espinhosa, difícil de se lidar, ok? Então realmente eu mantive ali como minha resposta a letra B e, cara, claramente não tem como não ser outra, né? É a letra B mesmo a resposta da questão. Vamos lá para a terceira pergunta? According to the text, mesma coisa do que a questão anterior. A única diferença é que aqui eu vou ter as alternativas em inglês e na questão anterior eu tinha as alternativas em português. Mas, de novo, according to the text. Então, de acordo com o texto, eu não posso inferir nada do texto. Eu leio o texto, cara crachá. Tá no texto, tá na questão, tá na alternativa, é a alternativa correta. Não tá no texto, não é a alternativa correta. É simples assim, ok? Então vai. According to the text, Mr. Obama is better suited to improve America's image abroad. The US has always set a moral example to the international community in spite of resorting to hard power occasionally. Due to the positive views the US enjoys around the world, it was allowed to base its troops in Turkey before an attack on Iraq. Mr. McCain enjoyed a large audience during his visit to Europe, and Mr. Bush can't be blamed alone for America's damaged image. Essa pergunta, se vocês lerem essa parte do texto que está aqui na tela, vocês conseguem responder. Então, pausa o vídeo, tenta responder. Eu vou dar continuidade para o próximo slide, tá?
onde tem as dicas. Então, próximo slide lá com as dicas. Então, algumas dicas aqui, né? Brand. Eu tenho a palavra brand em algum lugar aqui no texto, tá? Mas quando a gente começar a fazer as perguntas, a gente vai ver. Então, brand. A type of product made by a particular company that has a particular name or design. Marca. Brand name, né? To buff. To polish something with a cloth. Então seria polir. To rebuff. To polish something again. Então ele vai falar lá uma hora lá to rebuff. Seria polir ali de novo alguma coisa que está desgastada, né? To hinder. To make it difficult for something to develop or succeed. Impedir. Hard power. To use military force instead of talking. Due to, because of something. In the run-up to something, the period of time just before an important event. Na corrida para alguma coisa, né? Então, in the run-up to the election, na corrida para a eleição, por exemplo. Não lembro se é isso a parte que tem no texto. Então, esses daqui são as palavras interessantes que tem ali no vocabulário. Vamos ver o que a gente tem. Para você responder agora com o vocabulário, para cada alternativa eu coloquei aqui. Então, a alternativa A você conseguiria responder com base nessa parte em vermelho, a B na parte em verde, que está aqui em cima, a D na parte em azul, a D na parte em amarelo e a E na parte em roxa, que também está aqui em cima. Vamos ver agora cada uma delas? Então, agora eu vou passar para a análise de cada uma delas e já vou dando as minhas considerações e a minha resposta, ok? Então, se você quiser responder, tentar responder, dá uma pausa agora, mete bronca aí. Vamos começar. Mr. Obama is better suited to improve America's image abroad. Ela está aqui, né? A resposta estaria aqui. The good news is that either candidate is well placed to improve America's image. And if you are in the business of improving America's brand, there is no better way to start than by replacing the current president. That said, Mr. Obama would clearly do a lot more to rebuff America's image than Mr. McCain ever could. Então esse daqui é o texto, essa daqui é a alternativa. O que você acha? Tá certo ou tá errado? Vamos lá para minha consideração. Então, de acordo com o texto. De acordo com o texto. Não é o que você acha do Obama ou do McCain, que eu não tenho nem ideia, não posso nem opinar sobre cada um deles. Mas, de acordo com o texto, Mr. Obama is better suited to improve America's image abroad? Sim. O texto é claro quando ele fala que said that, então ele fala que está tudo muito ruim, mas a melhor maneira, o melhor jeito de se começar a melhorar é mudar o presidente. E você tem dois candidatos, Obama e McCain. Falado isso daí, o Mr. Obama would clearly do a lot more to rebuff America's image. Então o Obama seria uma alternativa muito melhor para poder melhorar a imagem dos Estados Unidos. Então o texto fala isso. Eu poderia até responder aí já, porque não tem como isso aí estar errado, ok? Então according to the text, a letra A está certa. Tá certa. Vamos ver as outras, né? De repente tem alguma outra correta aí também, daí a questão se anularia, né? Ou alguma outra que a gente não consiga entender. Vamos ver como é que são as outras alternativas. A B, ela está aqui em cima. A big majority of Americans agree that their country's reputation has been badly damaged in the Bush years. This not only makes it difficult for America to exercise moral leadership, it also hinders its exercise of hard power. Questão B. The US has always set a moral example to the international community in spite of resorting to hard power occasionally. Então ele coloca que... bom, vamos lá. Você acha que está certo ou está errado? Se está errado, por que está errado? Vamos lá? Ele coloca aqui que os Estados Unidos sempre
sempre é um problema. Por quê? Se o texto fala qualquer coisa que não seja sempre, a alternativa estaria errada já. Porque a alternativa fala sempre e o texto não fala que é sempre. Então, assim, no fundo, existe até uma dica, né? Toda vez que você tem uma alternativa colocando sempre ou nunca, sendo bem assim radical em um dos extremos, provavelmente essa resposta vai estar errada. E toda vez que você tem alguma alternativa assim, é provável que... provavelmente essa está certa. Porque é provável? Sim, é provável. Quase tudo é provável que se possa acontecer, né? Então, não estou falando que sempre está correto, tá? Uma situação dessa. Mas se você tiver que chutar, pensa nessas coisas assim. Então ele coloca aqui que os Estados Unidos sempre foram um exemplo de moral. Sempre foram, né? Então, assim, um texto tem que estar falando que sempre foi. Então, a big majority of Americans agree that their country's reputation has been badly damaged in the Bush years. Então não foi sempre, só foi no Bush years que ele então, desculpa, ele já fala que no Bush years a reputação dos Estados Unidos foi manchada. Então não foi sempre que ele colocou a moral example of international community. Você vê? Então só por causa disso ele já coloca que está errado, né? Ele ainda coloca aqui in spite of resorting to hard power occasionally, né? This not only makes it difficult for America to exercise moral leadership, tá vendo aqui, ó, moral leadership. Então isso aqui já foi difícil para eles colocarem a liderança moral em prática, mas também dificultou o exercício atuar habilitamente, né? Então assim, a resposta dele não tá bacana não. C. In the run-up to the invasion of Iraq, the Turkish government felt obliged to refuse American troops permission to operate from its soil. E a letra C. Due to the positive views in the US, the positive views the US enjoys around the world, it was allowed to base its troops in Turkey before an attack in Iraq. On Iraq. Certo ou errado? Tá errado, né? Ele coloca aqui, o governo turco se sentiu obrigado em recusar a permissão para os Estados Unidos estarem lá, mas aqui ele fala que allowed to base. Então, assim, a alternativa fala que foi permitido aos Estados Unidos se basearem ali na Turquia para poder atacar o Iraque, mas o texto fala o oposto, que não foi permitido, tá? Então, letra C está errada também. Mr. McCain enjoyed a large audience during his visit to Europe. E aqui eu tenho o texto tal. Mr. McCain's earlier visit to Europe went virtually unnoticed. Então, a visita do McCain para a Europa ficou virtualmente sem notícia, sem divulgação. Mas ele coloca, na alternativa, que foi large audience. Não bate, né? Então não preciso nem continuar. Letra E. Mr. Bush can't be blamed alone for America's damaged image. E ele coloca: a big majority of Americans agree that their country's reputation has been badly damaged in the Bush years. Então, a grande maioria dos americanos acha que a reputação do país foi manchada por causa do Bush, né? E ele coloca aqui: Mr. Bush can't be blamed. Pode, a grande maioria culpa ele pela reputação manchada. Então, a letra A realmente seria a minha alternativa, né? Coloquei lá a letra A e a resposta é a letra A. Não tem também muita dúvida quanto a isso daí. Quarta alternativa, quarta questão. Vamos lá. O trecho. American leadership has been sorely lacking for the past 8 years. Significa que a liderança americana, eu poderia, nessa questão, ir direto para as alternativas porque é uma questão de tradução, tá?
Se você quiser comparar alguma coisa e verificar no texto, também é interessante, porque às vezes o contexto do texto te dá uma segurança maior para você poder responder. E ele está aqui, né? Está nessa região. Então vai lá, se você quiser, dá uma pausa, tenta responder a pergunta. Vou dar as dicas agora. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas palavras, então de novo, né? Ela está aqui, óbvio, né? Algumas palavras. Cap and Trade Policy, a system in which companies are only allowed to produce a limited amount of substances that harm the environment. If they produce more than the amount allowed, they have to buy permission from other companies that produce less. Cap and Trade Policy, ela é aquela política do carbon, né, que eles falavam lá, né, uma empresa só pode produzir uma determinada quantidade, uma determinada porcentagem de carbono. E se ela produzir menos, ela pode vender no mercado. E se ela produzir mais, ela tem que dar um jeito lá de ou diminuir a emissão de poluição ou comprar das empresas que poluíram menos essa possibilidade de poder poluir mais, tá? Então ele é uma medida para poder tentar despoluir o ambiente e aí vai, né? Mas é isso daqui que ela fala, é esse tipo de política aqui. Sorely, very much or very seriously, né? Então sorely é muito, né? Muito, né? To lack é o mesmo que shortage, when there is not enough of something or none of it. Então sem, né? Não tem, pouca, escasso, alguma coisa assim. Vamos lá então, para tentar responder. Então o trecho American leadership has been sorely lacking for the past 8 years significa o quê? Vem sendo injustamente criticada há 8 anos, está gravemente ameaçada há 8 anos, foi bastante comprometedora durante 8 anos, tem sido extremamente ativa nesses últimos anos, tem sido praticamente inexistente nesses últimos anos, nesses últimos 8 anos. Então, como todas as alternativas falam nesses últimos anos, durante 8 anos, e aí vai, a minha tradução vai recair nesse aqui. Has been sorely lacking. Has been sorely lacking. E a palavra-chave para isso daí seria esse lacking. To lack é faltar. A lack of water, uma falta de água, né? Uma escassez de água. E só ele enfatiza essa escassez, né? Então uma grande falta de alguma coisa, uma grande falta do que? American Leadership, né? Então, de qualquer jeito, assim, esse American Leadership ali não faria tanta diferença, porque o fato has been sorely lacking, está faltando muito. Ponto final, é isso que você tem que buscar nas alternativas. Então, vem sendo injustamente criticada, não é? Está gravemente ameaçada, não é ameaçada, está faltando. Foi bastante comprometedora, não. Tem sido extremamente ativa, não, é o oposto até, né? Tem sido praticamente inexistente. Essa daí. Então é uma questão só de tradução, né? Para essa alternativa. Então minha resposta foi a letra E mesmo. E claramente a resposta da banca foi a letra E também. Vamos lá para a última questão. E de novo eu tenho segundo o texto. Não pode, nesse segundo o texto, não há inferência, não há a sua posição. O texto fala, então é alternativa. O texto não fala, então não é alternativa. Tá? Então, segundo o texto, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos têm pontos de vista divergentes em relação... Daí ele vai colocar algumas alternativas aqui. Quais são as alternativas? Qual é a alternativa que mostra um ponto de vista divergente entre os dois candidatos, Obama e McCain? Em relação à posição que deve ocupar a guerra ao terrorismo islâmico na política externa, ao uso do poder militar para resolver impasses diplomáticos, à política relativa ao aquecimento global, ao fechamento da Baía de Guantánamo ou à tortura de prisioneiros. Qual desses itens
é considerado um ponto antagônico, um ponto de vista antagônico entre eles, né? Para responder essa pergunta, você vai precisar ler quase essa parte final todinha. Então vai ter que ler daqui até aqui embaixo, seria importante, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa primeira parte para vocês, 5 segundinhos, pausa agora o vídeo, lê ali, tenta achar a resposta. Eu vou passar um pouco mais do texto para poder auxiliar vocês. Agora vá lá, lê essa outra, continua lendo essa outra parte do texto para vocês poderem responder. Agora vamos voltar para a pergunta. Vamos voltar para a pergunta aqui. Vocês já leram o texto? Tenta responder agora. Vê lá o que você acha dessas posições, né? Eu vou agora para as dicas. Vamos lá para as dicas que você tem aqui nesse texto, tá? Eu tenho aqui algumas palavras. Hefty já é uma palavra que já veio do texto anterior, né? Então, hefty é big. Nossa. Hefty é big. Heavy, né? To narrow, if a difference narrows, or if something narrows it, it becomes less different. Então, to narrow é estreitar. Se alguma coisa narrows, é porque há uma convergência, há um estreitamento de diferenças, alguma coisa assim, né? To remain, to continue to be in the same state or condition. Permanecer. To be hawkish, to support the use of military force in order to deal with political problems. To be hawkish, tender ao uso da força militar, mas to be hawkish vem da palavra hawk, né? Que seria águia. Então é mais ou menos atuar como se fosse uma águia de rapina, aquela que ataca. E tough, difficult to do or deal with, alguma coisa difícil, alguma coisa dura, né? Dura de se fazer, né? Difícil. E daí, como eu falei, né? Eu tenho aqui a resposta que viria lá de cima, mas para responder isso daqui, depois de ler toda aquela parte que eu mostrei para vocês, de repente com essa parte aqui eu já conseguiria responder, tá? Então veja o que está escrito aqui, tenta responder, vê se você concorda com isso. Agora eu vou lá para a minha resposta, tá? Então vamos lá. O que acontece com essa região que eu falei lá para vocês? Vocês vão ter que ler daqui até ali. O que acontece com essa parte? Muito interessante isso aqui. Ele coloca aqui, a gente já viu aqui que a imagem dos Estados Unidos estava deteriorada, então isso daí a melhor coisa que tinha que fazer era realmente trocar um presidente. E os presidentes tinham pontos de vista iguais, porém alguns pontos de vista antagônicos. Ele coloca aqui nesse primeiro parágrafo que está escrito aqui. Ele coloca aqui, ó. Both candidates also advocate specific policies that are designed to clear some of the blemishes on America's image. Então ele coloca que ambos os candidatos eles têm políticas específicas para poder melhorar ali a imagem. Assim, são políticas iguais, tá? Então aqui ele coloca várias coisas que ambos concordam, ambos têm visões convergentes. Aqui também a segunda área, onde eles têm visões convergentes, similaridades. Então desse ponto para cima, o texto mostra as similaridades. E desse ponto para baixo, ele vai mostrar as diferenças, porque ele até começa com but, né? Então ele coloca, eles pensam iguais aqui, são iguais aqui, similares nesse ponto, mas for all that they agree on the need for a fresh, more multilateral approach, there remain some hefty differences between the two men, even if the pressures of the campaign have narrowed them a little. Então, mesmo tendo tudo isso daí, tem alguns pontos que eles são antagônicos, mesmo que a campanha tenha
feito com que eles convergissem para alguns pontos, né? Então daqui em diante ele começa a colocar todas as diferenças. Colocando todas as diferenças, qual é a diferença que é colocada aqui, que é uma das alternativas? E a minha resposta foi ao uso do poder militar para resolver impasses diplomáticos. Então vamos ver o que acontece aqui para cada uma delas? Então vamos lá. A posição que deve ocupar a guerra ao terrorismo islâmico na política externa. Quando eu vejo isso daqui, ele está na parte de cima ou na parte do texto? É de baixo do texto. Na parte de cima, que representa as similaridades, ou na parte de baixo, que representa as diferenças? A alternativa A está aqui, ó. But whoever wins the presidency will continue to place militant Islam at the center of the foreign policy. Então, eles falam que a posição que deve ocupar a guerra ao terrorismo islâmico na política externa será idêntica de ambos os presidentes, né? A letra B, ela está aqui embaixo. Ele coloca aqui o uso do poder militar para resolver impasses diplomáticos. Então ele coloca, a gente já leu essa parte aqui, e ele continua, né? Most simply put, Mr. McCain remains significantly more hawkish than Mr. Obama. No voter should doubt that, as president, he would be more inclined to favor a robust approach, whether that be the use of military means or the use of tougher diplomatic ones. Então ele coloca que realmente o McCain é mais hawkish e ele não vai ter dúvida de usar uma política mais militar. Então eles divergem nessa parte aqui do B. A letra C, a política relativa ao aquecimento global, a letra C está aqui, ó. They both propose a policy of cap and trade to deal with global warming. Então eles ambos fazem o mesmo tipo de política relacionadas ao aquecimento global. E aqui, letra D e E, fechamento da Baía de Guantánamo e a tortura de prisioneiros. D e E, né? E a D e E está aqui. They both oppose the use of torture. Então ambos são contra a tortura. Então ambos têm a mesma ideia de política relacionada à tortura. E they both want to close Guantánamo Bay. Então ambos também têm a mesma ideia relacionada à política quanto à Baía de Guantánamo. Okay? Então a única que está diferente, está para baixo dessa linha, é a letra B mesmo. Tá? Por isso que essa foi a minha resposta e essa foi realmente a resposta da banca. Pessoal, vamos lá agora. Acabaram as perguntas, vamos lá agora para o texto, tá? Eu já dei lá no comecinho das questões a oportunidade de vocês lerem o texto. Eu vou dividir, do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior, o texto em parágrafos. E eu já vou parágrafo e para as considerações daquele parágrafo, tá? Então vamos lá. Primeiro parágrafo. The best of enemies. On a surprising range of foreign policy issues, the rivals have morphed into each other, but the differences remain. Vin Weber, a former Republican congressman from Minnesota, once joked that Americans treat foreign policy much as they treat dentistry, something they would rather not think about unless they have to. The first three presidential elections after the end of the Cold War in 1992, 1996, and 2000 saw little discussion of the world beyond America's borders. The economy trumped international affairs. The culture was diplomacy. Even in 2004, when America was really at a war, values seemed to matter much more than abroad did. Então vamos lá para algumas palavras. Né? Algumas palavras já foram dadas nas questões, eu vou colocar as palavras novas. Range. A number of people or things that are all different, but are all at the same general type. Uma variedade. Foreign policy. The policy involving or dealing with other countries. Política externa. To morph. To develop
a new appearance or changing into something else, or to make something do this, transformar. Congressman, a man who is a member of a Congress, especially the US House of Representatives, é um congressista. To joke, to say things that are intended to be funny and that you do not really mean. Então, fazer uma piada. To treat, to deal with something or consider something in a particular way. Tratar de algo. Dentistry, the medical study of the mouth and the teeth, or the work of a dentist. Então, dentistry é o estudo ou trabalho do dentista, tá? To trump, to do better than someone else in a situation when people are competing with each other. Ser mais importante. Affair, an event or set of related events, especially one that is impressive or shocking. Problema, assunto. To matter, to be important, especially to be important to you, or to have an effect on what happens. Abroad, if a feeling, piece of news, etc. is abroad, a lot of people feel it or know about it. Então, abroad é a ideia de que ele vai se alastrar, né? Então, esse aqui foi o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Está aqui. This year will be different. Foreign policy will define the election almost as much as America's troubled economy. The next American president will inherit the most difficult international situation since Richard Nixon won power in 1968. Two nasty wars in Iraq and Afghanistan in their fifth and seventh year respectively. An Iran bent on acquiring nuclear weapons. Instability in Pakistan. Deeply strained relations with a prickly Russia. Rivalry with booming China. A catastrophic drop in America's standing around the world, and a backlash against globalization. Vamos lá para as palavras? To inherit. If you inherit a situation, especially one in which problems have been caused by other people, you have to deal with it. Herdar. Herdar também no sentido de herdar uma herança, tá? Nasty. Nasty behavior or remarks are extremely unkind and unpleasant. Desagradável. To bend, to give all your energy or attention to one activity, plan. To bend é se inclinar, né? Daí nesse caso, quando ele coloca aqui, to bend on acquiring, ele se inclina para poder tentar conseguir aquilo de qualquer jeito, né? Então, se inclinando para adquirir, né? To acquire, to obtain something by buying it or being given it, adquirir. Rivalry, a situation in which two or more people or companies are competing for something, especially over a long period of time, and the feeling of competition between them, rivalidade. Booming, que é o mesmo que successful. If business, trade, or a particular area is booming, it is increasing and being very successful. Drop, que é o mesmo que fall. A reduction in the amount, level, or number of something, especially a large or sudden one, uma queda brusca. Standing, someone's rank or position in a system or organization or society based on what other people think of them. Backlash, a strong negative reaction by a number of people against recent events, especially against political or social developments. Então esse aí foi o segundo parágrafo. Vamos lá para o terceiro parágrafo. The candidates, Barack Obama and John McCain, are the products of different worlds. Nevertheless, they see eye to eye on many big issues. First, both generally understand that the next president must strive to improve America's global image,
a big majority of Americans agree that their country's reputation has been badly damaged in the Bush years. This not only makes it difficult for America to exercise moral leadership, but it also hinders its exercise of hard power. In the run-up to the invasion of Iraq, the Turkish government felt obliged to refuse American troops permission to operate from its soil. Bom, vamos lá. Muitas dessas palavras já foram explicadas nas questões, eu só vou para essas duas que sobraram aqui. Então, issue, a situation or problem that is often discussed or argued about, especially a social or political matter that affects the interests of a lot of people. Um assunto. To strive, to make a great effort to achieve something. Se esforçar. Vamos lá para o próximo parágrafo. Aqui. Vamos lá. Things can only get better. The good news is that either candidate is well placed to improve America's image. And if you are in the business of improving America's brand, there is no better way to start than by replacing the current president. That said, Mr. Obama would clearly do a lot more to rebuff America's image than Mr. McCain ever could. Some 250,000 people turned out to see him in Berlin in July. Mr. McCain's earlier visit to Europe went virtually unnoticed. Eu tenho duas palavras que já foram explicadas nos termos anteriores, né? E aqui, turned out to see, que é a palavra, que é a expressão nova. Turn out to do something. If a lot of people turn out for an event, they go to watch it or take part in it. Então vamos lá. Esse foi esse parágrafo. Vamos para o próximo. Both candidates also advocate especially specific policies that are designed to clear some of the blemishes of America's image. They both propose a policy of cap and trade to deal with global warming, an issue on which American leadership has been sorely lacking for the past 8 years. They both oppose the use of torture, Mr. McCain with the authority of a man who was himself tortured by the Vietnamese, and they both want to close Guantanamo Bay. As palavras cap and trade já foi explicado anteriormente, sorely and lacking também. Então vamos para as duas que faltam. To advocate, to publicly support a particular way of doing something. Seria mais advogar a favor, né? Blemish, a small mark, especially a mark on someone's skin or on the surface of an object that spoils its appearance. Um defeito. Vamos para o próximo parágrafo. The second area where the two men have more in common than one might expect is the war on terror. They have plenty of disagreements, to be sure. Mr. Obama does not go as far as Mr. McCain in describing it as the defining struggle of the time, and he sounds less preoccupied with the state sponsors of terrorism. But whoever wins the presidency will continue to place militant Islam at the center of his foreign policy. Vamos lá para vocabulários. Plenty, a large quantity that's enough or more than enough. Muito, né? Defining, showing the edge or shape of something clearly. É um definidor, né? Defining object, é um objeto definidor. Struggle, to try extremely hard to achieve something, even though it is very difficult. Luta. Lutar. To struggle. Lutar.
To sound. If someone sounds tired or less preoccupied, that's how they seem to you when you hear their voice. Soar. Sponsor. Someone who officially introduces or supports a proposal for a situation. Sponsored by Gillette, né? Aquelas palavras. Patrocinador, tá? Patrocinar. Vamos para o próximo parágrafo. But for all that they agree on the need for a fresh, more multilateral approach, there remain some hefty differences between the two men, even if the pressures of the campaign have narrowed them a little. Most simply put, Mr. McCain remains significantly more hawkish than Mr. Obama. No voter should doubt that, as president, he would be more inclined to favor a robust approach, whether that be the use of military means or the use of tougher diplomatic ones. Vamos para as palavras que eu tenho aqui. Need. Algumas já foram explicadas também. Okay? Need. A situation in which something is necessary, especially something that is not happening yet or is not yet available. Uma necessidade, né? Approach. A method of doing something or dealing with a problem. Abordagem. To doubt. To think that something may not be true or that is unlikely. Duvidar. Means. A way of doing or achieving something. Os meios para fazer alguma coisa. Ok? E o último parágrafo. Vamos lá ele. The second big difference is over diplomacy. Mr. Obama hopes to use the power of negotiation to tackle some of the world's most intractable problems. During the primary, he promised to hold unconditional talks with America's enemies, including the theocratic government of Iran. He promised to back talks between Israel and Syria in a bid to bleak Damascus' military alliance with Tehran. He also put a lot of emphasis on using diplomatic tools to solve the impasse over Israel and Palestine. Mr. McCain gives the impression that he thinks talk has its limits. Esse foi o último parágrafo. Vamos lá para as palavras aqui desse último parágrafo. To tackle, to try to deal with a difficult problem, enfrentar. Intractable, an intractable problem is very difficult to deal with or solve. Intratável. The primary, são as eleições primárias. Seriam os primeiros turnos ali, no nosso caso, né? O primeiro turno, no nosso caso, das eleições. Theocratic, a social system or state controlled or by religious leaders. To back, to support someone or something, especially by giving them money or using your influence. E to bid, a bid, né? Não é to bid. Bid, an attempt to achieve or obtain something. É uma aposta, uma tentativa. Pessoal, queria agradecer a Teacher Vera Helena, de Minas Gerais, que ela tem dado muito apoio nos vídeos, muito conselho técnico, técnico tanto na parte do próprio vídeo, mas também na parte técnica da língua. A escola dela, a VH Escola de Idiomas, é uma escola credenciada pelo Cambridge, após certificar alunos ali, e que também trabalha com aulas online. Então, qualquer dúvida, manda um e-mail lá para ela, vhescoladeidiomas@gmail.com. Ela responde lá para vocês qualquer dúvida que vocês tenham aí, qualquer pergunta que vocês queiram fazer. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda um e-mail para inglêspravocê2@gmail.com. Tem o Instagram e tem o Facebook. Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a resolução do
terceiro texto da prova de oficial de chancelaria aplicada pela FCC. E se vocês lembrarem, há uma pequena diferença entre esse texto e o vídeo anterior. Vou colocar o link aqui em cima para vocês. Que foi, no vídeo anterior e esse vídeo, os textos eram do mesmo tamanho. Porém, nesse vídeo eu só tenho 5 questões e no vídeo anterior eu tinha lá 15 questões, né? Então no vídeo anterior a gente lia um pedacinho do texto e conseguia responder uma pergunta, lia mais um pedacinho do texto e respondia outra pergunta, e isso daí fez uma dinâmica diferente do texto de agora. Então a gente lia sabendo que a gente poderia acertar uma questão, lia um pedacinho. Nesse não, a gente lia e talvez não houvesse nenhuma questão para aquela parte que a gente estava lendo, né? Então dá uma impressão de que a gente tá andando, mas não tá surtindo efeito, né? Então essa daí é bem interessante isso também, né? Pode até ser isso que a FCC esteja buscando, né? Uma pessoa mais paciente também, ok? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo.